Carlos Morardi, diretor internacional de desenvolvimento de negócios da Green4T. As Smart Cities são um evento tecnológico ou vai muito além disso? Vai muito além disso. 80% do produto bruto internacional está concentrado em grandes cidades. 67,5% da população do mundo morará em cidades daqui a 2050. 70% da geração de gases nocivos para a natureza é feito em cidades. Porém, não um evento tecnológico, essa migração mais gigante que a humanidade jamais viu, de áreas rurais para áreas urbanas, e Smart City é o âmbito de estudo de como gerar o impacto desse fenômeno que é humano, mas que usa a tecnologia para gerenciá-lo. Green4T. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Green Talks. Este conteúdo está disponível em nossos canais no Spotify, YouTube, mídias sociais e também no nosso blog Insights. O tema deste podcast é Smart Cities e a indústria de TI, onde vamos falar sobre a relação entre esses dois setores, sobre os drivers e as questões fundamentais que estão influenciando ambas as indústrias neste momento, sobretudo neste momento de pandemia, e também entender o que as cidades precisam priorizar para estarem inseridas neste novo contexto. Para esta conversa, convidamos Carlos Morardi, que é o nosso diretor internacional de desenvolvimento de negócios da Green4T. Ele está em Madrid, fala direto de Madrid, e de lá cuida de toda a nossa atuação na Europa, Norte da África e Ásia. Carlos, muito obrigado por aceitar esse convite e por estar aqui conosco para conversar com a gente desse tema tão interessante. Obrigado a você pelo convite e vamos lá. Muito bem. Vamos complementar, então, o nosso início da conversa, né? Falar um pouco sobre Smart City e a noção que muita gente tem que isso é um evento tecnológico e, na verdade, vai muito além. Eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito. Sim, obviamente associar a palavra smart remite à tecnologia e claramente a capacidade que a tecnologia tem para acelerar processos de coleta de dados, de análise de dados, de interconexão de dispositivos, pessoas e tudo isso é super relevante e talvez seja a parte mais charmosa de tudo, mas por trás disso temos um fenômeno humano que é fundamental e, como já coloquei no início, nós estamos em um fenômeno de urbanização como nunca na história da humanidade a gente viu em grandes dimensões. Por isso é que Smart City tem três vectores fundamentais que compõem a abordagem a essa indústria ou disciplina. O primeiro é atender a administração desse fluxo de urbano para cidades, onde os países emergentes têm quase 80% desse crescimento acelerando muito. A segunda questão desse processo de urbanização é a inteligência, que é como a tecnologia bem aplicada pode facilitar a vida dessas pessoas em las ciudades. Depois vamos a abrir um parênteses para detalhar melhor isso. E a terceira questão é o impacto real e como a gente consegue ter accountability do impacto real para entender se esse fenômeno é controlável, é virtuoso, tem por trás um monte de riscos ou simplesmente é um processo que vai trazer no futuro mais prejuízos que benefícios ou mais benefícios que riscos. Então,
crescimento urbano, inteligência para a gestão e medição real do impacto são os 3 pontos-chave que compõem o big picture da Smart City. Entendi. Você mencionando esses 3 pontos, a gente pode entender que, nesse contexto de Covid, eles foram impactados também? Quais foram os drivers mais que precisaram passar por ajustes mais profundos com relação a esse contexto de pandemia? Olha, a pandemia, acho que no contexto da evolução da indústria, e vamos deixar de lado o grande impacto humano, acho que foi um grande alerta temprano para voltar alguns passos por trás e entender que Smart City tem que, primeiro, criar conceitos ou infraestruturas básicas para não gerar uma concentração humana em áreas onde você depois não pode fazer o crisis management, que pode ser uma pandemia, pode ser uma queda de energia, pode ser uma queda generalizada de conectividade, pode ser um monte de coisas, mas quando evento climático, né? Pode ser um evento climático. Mas quando você sai de uma densidade rural de 5 pessoas por quilômetro para uma densidade, quilômetro quadrado, não? Para uma densidade de 2.000 pessoas por quilômetros quadrados, que além disso estão em movimento, claramente você tem que incluir o conceito, uma palavrinha nova que foi talvez o ponto-chave do último congresso de Smart City aqui na Europa, em outubro do ano passado, que é o conceito de resiliência, que é fundamental como uma condição básica para que a cidade possa ser resiliente, e para isso tem que ser feito um mapa de riscos e um plano de gestão desses riscos, e acho que tudo isso não estava nas prioridades dos congressos da indústria, porque, obviamente, todo mundo quer falar de coisas agradáveis, não quer falar de tudo que pode não dar certo por os riscos, e a indústria gosta de vender soluções para melhorar o que se chama a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que a pandemia, por exemplo, uma questão concreta que mudou é que o conceito de desenho das cidades, que estava muito orientado para um conceito de cidade monocêntrica, ou seja, uma grande cidade com toda a infraestrutura necessária concentrada, está mudando como definição da indústria para cidades policêntricas, ou seja, você não tem mais que um cluster de monocêntricos que, por exemplo, como foi tocado por Paris no Congresso, é a cidade de 15 minutos, ou seja, você tem um monte de cidade de 15 minutos que faz parte de um centro urbano que foi colocado como uma mudança. Por quê? Porque senão você não pode gerenciar confinamentos quirúrgicos, você tem que fazer um local de tudo São Paulo, por exemplo. E não pode você fazer um local de tudo São Paulo, mas você pode medir, indicar que na Alphaville você tem que fazer um confinamento quirúrgico, entendeu? Então, acho que o Covid foi um alerta temprana para parar, voltar para pensar em que a gente faz com crisis management para não concentrar muito risco para as pessoas. Esse é um ponto muito, muito interessante, né? É você entender a cidade como um agrupamento de pequenos centros. Isso para uma gestão, embora torne a coisa complexa também, né? Mas ela torna a gestão muito mais eficiente das cidades, né, Carlos?
muito mais eficiente, mas é interessante trazer algumas medições, porque, como eu falei no terceiro ponto, que é essa medição do impacto, nós temos aqui um estudo na Europa que foi feito em 2018, com os primeiros valores que mostram tendências. Então, por exemplo, nós temos aqui 7 pontos de medição para entender as melhoras e a evolução de implantação de conceitos de Smart City em áreas-chaves que depois a gente pode repassar. Mas os números mostram que, por exemplo, o tempo que um cidadão tem para fazer uma gestão com o governo, ele caiu de 45% a 65%. O tempo de comutação entre tarefas de cidadãos caiu de 15% a 20%. Ou seja, a gente tem mais tempo para viver, porque perde menos tempo fazendo coisas com o governo e menos tempo interagindo com outras pessoas. Na questão da segurança, a gente com o foco nas fatalidades por problemas diversos na cidade caiu de 8% a 10%. O tempo de resposta ante acidentes e ante problemas de segurança caiu de 20% a 35%, ou seja, mais rápido a resposta cidadã ante uma questão. E a detecção e prevenção do crime tem melhoras, dependendo da cidade e da tipologia do crime, de 30% a 40%. E esse número, quando você estuda o que tem por trás esse número, é aqueles crimes mais frequentes na cidade, não aquele crime sofisticado, mas tudo que acontece na rua no dia a dia. Do outro lado, o custo de viver na cidade para o cidadão, por conta dessas melhoras, caiu 3%. O emprego formal, graças à interação da tecnologia e à transformação digital, o emprego formal cresceu 3%. A conectividade social entre pessoas, ou seja, a participação cívica entre cidadãos dentro da sua comunidade, melhorou, aumentou 15%. E dentro de áreas geográficas diversas, melhorou 25% essa conectividade. E o impacto ambiental, por último, que é importante, as emissões de gás para efeito invernadero já estão caindo 10%, 9,7%. O consumo de água foi melhorado 35% e o tratamento de resíduos que podem ser reciclados melhorou 27%. E, finalmente, a questão de saúde, a quantidade de pessoas que foram salvadas por novas políticas que, em outro contexto, estariam mortas, deixando fora o efeito do Covid, melhorou entre 8% e 15%, depende da cidade que a gente esteja olhando. Então, quando você vê esses números, você daí vai ao ponto-chave, que é, ok, neste momento, nessa etapa, Smart City é ter pontos de medição orientados a verificar como a gente consegue administrar melhor nosso tempo e como a gente consegue gerenciar o impacto desse aumento de urbanização. Perfeito, mas quando você menciona medição e, portanto, o impacto desses fatores todos, a gente está falando de captação de dados, a gente está falando de tecnologia, investimento em tecnologia também, né? Como é que você vê essa relação disso na Europa com relação a, por exemplo, mercados latino-americanos ou o próprio Brasil? Esse investimento em inteligência tecnológica aplicada nas cidades, até para a gente ter todos esses dados que você mencionou aí, né? Bom,
Claramente, Fábio, sem tecnologia, você não pode nem começar a falar de Smart City. Agora, como nós sempre gostamos de falar na nossa empresa, faz muito tempo, a tecnologia ela não é nem boa nem ruim. É fantástica quando faz parte de um bom plano, de uma boa política e de uma boa estratégia, ou pode ser muito ruim. Mas por que a tecnologia pode ser muito ruim? Porque tem uma confusão quando se fala de transformação digital. Então, todo mundo fala de transformação digital da empresa, do governo, das pessoas, mas transformação digital não usar um computador ligado à internet para automatizar um processo que antes você fazia manualmente. Por quê? Porque aquele processo que foi criado em uma função de negócio, uma função de gestão de governo, seja qualquer, foi pensado para um contexto de interação de pessoa com pessoa, óleo com óleo, correio postal com correio postal. Então, quando você faz uma automatização com computador super veloz, com redes 4 ou 5G, você, na realidade, está fazendo uma aceleração de um processo obsoleto, que traz mais prejuízos com tecnologia que se você faz manualmente como foi desenhado originalmente. A transformação digital é criar novos processos a partir da tecnologia que nós hoje temos disponíveis, com uma arquitetura onde você pensa que as pessoas vão ter uma identidade digital, onde você vai ter que garantizar níveis de segurança e de proteção de dados conforme é devido, e que você vai ter grandes bases de dados, onde com a aplicação de inteligência artificial você vai conseguir trazer respostas que de jeito nenhum você conseguia imaginar na época manual. Porém, transformação digital, e com isso eu concluo a resposta, é fundamental como uma política pública onde o governo tem que balizar esse caminho para que as pessoas e as empresas privadas, por fora dos ciclos políticos, possam fazer investimentos para fazer essa transformação em toda a sua função de negócios e na sua vida pessoal e, fundamentalmente, em áreas onde nós falamos de como equipar sua casa, de como pensar o transporte, como pensar que carro vai comprar, como olhar o futuro, ou seja, políticas públicas tornam tecnologia algo virtuoso se estão interligadas e sincronizadas, ok? Ok, perfeito. Você fala direto de Madrid e você, então, gostaria que você comentasse como é o nosso interesse, a nossa participação aí ativa na região. Queria que você falasse um pouco sobre a Green4T na Europa. Bom, nós temos aqui duas missões muito claras. A primeira missão é que clientes da Europa que estão olhando ir para fazer negócios na América Latina podem ter, da minha parte, o primeiro nível de apoio para colaborar com a estratégia de como entrar no mercado da América Latina, apoiando-se em Green4T para todas as suas capacidades. E a segunda missão, que acho que é fundamental, é que, como nós aqui não estamos no dia a dia operacional da Green4T na Latam, não temos que fazer nota fiscal, não temos que ter toda a operação do dia a dia, nós estamos focados em participar nos fóruns, em pesquisas, em detecção e medição de performance de novas soluções muito focadas às nossas áreas de competência no Brasil, na Latam. Então,
podemos falar que minha participação aqui é estar olhando o futuro para que nossa empresa possa participar como um player world class da discussão da indústria do Smart City e depois classificar soluções, categorizar, priorizar para levar o melhor do mundo aos nossos clientes na nossa área de atuação. Perfeito. Carlos, para finalizar, já que falamos de futuro e estamos falando de cidades inteligentes, como é que você vê esse futuro das cidades inteligentes aqui no Brasil, com o seu olhar aí da Europa? Olha, Brasil, assim como Latam, a diferença da Europa, tem uma diversidade cultural, geográfica, de business, que é difícil falar como uma só coisa, um só lugar. Mas eu penso que o gestor público no Brasil ele tem uma vocação de pensar e planejar o futuro muito bem orientado para a transformação. Porém, como o fenômeno de urbanização não é uma opção, não é que o gestor público vai colocar, não vou permitir que ninguém more na cidade, é uma questão para administrar. Eu acho que o gestor público no Brasil está olhando de perto isso, acho que as lições da pandemia estão trazendo também outros desafios, e eu vejo que depois da pandemia, com uma situação normal, vai iniciar um ciclo muito vertiginoso de criar soluções escaláveis e modulares na área de transporte público, na área de saúde, de detecção temprana de riscos, de gestão de crises e de medir tudo que está acontecendo na cidade para depois de ter um acervo de dados suficientes, imaginar soluções para melhorar o tempo das pessoas na cidade, a inteligência do transporte, a complementação público-privada. E, finalmente, eu gostaria de colocar que não tem Smart City se o conceito não é que a gestão da cidade não é do funcionário público para o cidadão, é do gestor público com a participação do cidadão, e porém não tem Smart City se não tem cidadão inteligente. Porém é uma questão cultural também que tem que ser tocada. É uma questão da inclusão do cidadão exatamente na criação das políticas públicas, e isso é muito Smart City, né? Exatamente. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer, preciso encerrar esse podcast, infelizmente, e eu gostaria de agradecer Carlos Morardi, que é o diretor internacional de desenvolvimento de negócios da Green4T, sobre toda essa conversa que tivemos agora, e abrir para os seus comentários finais também. Sou eu que agradeço, um abraço para toda a comunidade das nossas mídias, redes sociais, clientes e pessoas interessadas nesse grande desafio que nos toca viver juntos. Muito bem, então é isso. Carlos, muito obrigado mais uma vez, e a você que está aqui nos ouvindo, obrigado pela companhia. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Portanto, curta bastante, compartilhe bastante este e outros conteúdos relevantes que nós postamos sobre tecnologia aqui no Green Talks, no Spotify, também no blog Insights, no YouTube e ainda nas nossas mídias sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio.